O que a turma tem falado por aí e que não é verdade, com relação à mente humana? A mente humana, de uma hora para outra, saúde mental ficou pop, virou trend. A geração Z, que tá aí, é a mais que fala de saúde mental. Mas, ironicamente, é que menos pratica. Hoje eu tenho a honra de receber uma das maiores referências em comportamento humano do Brasil, gente. Ela é psiquiatra, escritora, professora, mais de 3 milhões de livros vendidos. Então, doutora Ana Beatriz Barbosa. Se você for comprar mais, tira aquela que não tá usando. Faz o mundo girar. Porque tem gente que faz assim, mas tá tão nova, essa é uma grife, eu não vou dar para uma pessoa porque ela não vai valorizar. Você dá por índole. Você não dá se o outro vai cuidar ou não. Isso é apego. Só as pessoas que toleram o contraditório estão no caminho certo da sabedoria. Eu não preciso concordar com você para conversar com você. Eu não preciso me apegar à sua verdade. Para ter TDAH, você tem que ter história genética e você tem que ter desde sempre. Você não vira TDAH, você vira exausto. Eu adoraria perguntar a Einstein se ele voltasse agora, se ele seria mais generoso com o filho esquizofrênico dele. Nossa! Doutora Ana Beatriz Barbosa. Obrigado, Bia. doutora. Bia. Aqui no Jota, a gente vai fundo nas conversas, sabe? Sem problema. A gente vai seguindo, vai pra cá, vai pra lá. Eu já quero... Bom, primeiro, obrigado pelo teu tempo. Isso. É uma honra. Eu te acompanho os livros. E eu sempre via aquele título, né? Mente inquieta, mente perigosa. E eu quero começar te perguntando o seguinte. O que a turma tem falado por aí e que não é verdade? E que é uma coisa que, de certa forma, e até em alguns momentos, pode ser até negligência. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? É muito comum, embora não seja normal, as pessoas falarem, o meu TDAH disparou, né? Porque eu tenho... As pessoas se auto-intitulam e se auto... Diagnosticam. Diagnosticam. Isso. Então eu quero deixar essa bola aqui para você e o que está sendo falado por aí de certa maneira até negligente com relação à mente humana. Vamos lá. É incrível porque assim, a mente humana de uma hora para outra, saúde mental ficou pop, virou trend. A geração Z que está aí é a mais que fala de saúde mental, mas ironicamente é que menos pratica. De alguma maneira você teve em algum momento, década que falava assim, eram as doenças do coração. Aí depois tinha as doenças do pulmão, as doenças do fígado. Chegou uma hora que chegou o cérebro. Quando chegou o cérebro, a primeira reação foi tipo assim, isso não existe, isso aí é coisa inventada. E de repente a gente se deparou com uma pandemia de doenças mentais. Para você ter uma ideia, em 2016, a Organização Mundial de Saúde já tinha decretado um ano de combate ao suicídio. Em 2016, eu percorri grande parte do país fazendo palestra para esclarecer. Foi a época que eu lancei até o Mentes Depressivas. Foi uma coincidência, que eu entreguei ele para a editora em 2015 e ele foi lançado em 2016 e coincidiu com esse ano. Você tem uma ideia, naquela época, a Organização Mundial de Saúde estava absolutamente assustada porque existia um suicídio a cada 40 segundos ao redor do mundo. 40 segundos, não falei 40 minutos. Uou. Aquilo me chocou também. Eu falei, gente, o que é isso? Então, a coisa vem vindo de uma tal maneira que adoecer mentalmente parece que é uma consequência de uma vida mal vivida. É assim... quem não ainda adoeceu vai adoecer. A questão vai ser, como iremos adoecer? Tá? E isso ficou tão comum, e as pessoas hoje têm uma coisa na rede social, eu sou totalmente a favor das redes sociais, acho que se Platão tivesse uma rede social, a gente todo dia de manhã ia ver o que ele estava falando. Eu acho que a gente passou por um período que todo mundo se acha apto a falar, a gente vive aquele fenômeno Dunning-Kruger, que é aquela coisa que o cara acha que sabe muito, mas sabe muito pouco. E tem uma diferença entre saber e saber na prática.
Saber na teoria é fácil. Fazer na prática tem uma diferença abissal, é muito diferente. Então, eu vejo hoje muita gente falar muito bem de saúde mental, mas já vi as mesmas pessoas falando me ligarem em desespero que fazer com o paciente, porque não sabe. Então, assim, fico muito preocupada porque a gente está vivendo uma geração que nunca teve tanta informação. É a mais bem informada que a gente já teve. O problema é que informação sem prática não gera conhecimento. Conhecimento sem função e propósito não gera sabedoria. Então, muita gente falando, é muito papo e pouco som, sabe? E eu acho que a gente só está apto quando a gente pega aqui e pratica. Eu só acredito nas pessoas que fazem. Pessoas que falam bonito não me impressionam. Não me impressionam. Porque definitivamente nós não somos o que falamos, somos o que fazemos, né? A nossa trajetória vai falar pela gente. Sim. Nós somos bichinhos, né? Eu digo que o ser humano é um bichinho. Acha que não, mas somos. E só uma maneira do ser humano conseguir provar que foi um ser humano, pela história que ele vai construir. Nenhum outro animal precisa construir história. A gente precisa. Senão você vai ser tudo ao final da vida, menos um ser humano. Boa. Muito bom. Saber na teoria é diferente de saber na prática. Você acha que tá pop, tá na moda, mas assim, do ponto de vista clínico, do ponto de vista do dado, do ponto de vista da realidade, do teu saber, da tua experiência ali da trincheira, vai melhorar? Tá no platô? A tendência é piorar? Qual que é o cenário dos próximos... A gente está em 2025, 2026. Qual é o cenário para os próximos 2 anos, na tua opinião? Muito ruim. Assim, taxativo. Muito ruim. Muito ruim. Porque eu vejo assim... novamente, eu vejo uma geração bem informada, mas que não sabe como na prática. Vamos lá, na prática. Pouco tempo aconteceu o caso daquele menino que foi para a jaula da leoa, em João Pessoa. Um caso simples, tem pouquíssimo tempo. Tem pouco tempo. O Gerson. Tá. Quando eu vi aquela cena, de cara, eu falei assim, esse menino é psicótico. Psicótico é diferente do psicopata. Psicótico é uma pessoa que está fora da realidade. Ou seja, ele está vivendo uma realidade que só é a realidade para ele. Tá? Então, ele tem o que a gente chama do delírio, que é você acreditar em algo que não é verdadeiro. Certo. Para todo o resto. Parecido com o esquizofrênico? A esquizofrenia é o tipo mais comum de psicose. Do psicopata. Tá? Então, vamos botar a esquizofrenia, talvez fique mais fácil. Então, fora da realidade. Aí você vai me perguntar, por quê, Bia? Eu tinha certeza, eu só queria saber, assim, tem história familiar? Eu só queria constatar. Por quê? Qualquer pessoa, se não estiver fora da realidade, ao chegar ali, na hora que a leoa fosse avançar, ativaria uma coisa que é o instinto de sobrevivência, que é instintivo. Por exemplo, quando eu fui saltar de asa delta, eu adoro, por mais que eu adorasse e quisesse, na hora que o cara fala, lá na Pedra da Gávea, vai, a perna trava. E aí eu falo, me empurra. Aí ele fala, pode deixar. Ele empurra, vai com você, né? Eu não fui sozinha, foi com guia. E depois é maravilhoso, mas o meu cérebro, naquela hora que você vê aquela rampa acabando e você vê ali embaixo aquela floresta, você está no meio da floresta da Tijuca, ali, o mar ali, aquela pedra da Gávea imensa, o teu cérebro liga o alerta, perigo, 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 e você trava. Como que aquele garoto vai descendo, a leoa vai vindo, ele vai em direção à leoa. Sim. Ele estava numa realidade paralela. E aí eu não gosto muito de comentar nada quando ocorre que todo mundo sai comentando. Eu espero uma semana, porque eu quero ver os dados. E aí eu fui vendo, né, a mãe esquizofrênica grave, sim, que perdeu justamente a capacidade de cuidar dos filhos. 5. Os 5 filhos foram colocados no abrigo. Dos 5, 4 foram adotados. Ele não foi porque desde os 10 anos ele já tinha sinais claros
de uma criança que tinha psicose. Então, ele não foi adotado. Ele passa dos 10 aos 17 anos e completa 18 no abrigo, indo e vindo. Sai, imediatamente ele é posto para fora, porque faz 18 anos, tchau, tá? Nunca foi feito o diagnóstico dele, nunca. Apesar de estar lá, falando coisas inadequadas, dizendo isso, dizendo aquilo. Aí, por último, um mês antes dele fazer isso, de entrar na jaula da leoa, ele foi pego no trem de pouso no aeroporto de João Pessoa, num avião da Gol. Foi tirado, perceberam, e ele disse para qualquer um ouvir: eu estava pegando avião para ir para a África domar leões. Aí você vai ver a história desse garoto, ele falava isso para assistente social o tempo inteiro. Ele ia domar leões. Então, como é que isso passa por um abrigo, passa pelo CAPS, passa por todo mundo e ninguém medica para esquizofrenia? Ninguém. Aí você vai ver, quando ele joga uma pedra no carro da polícia, o policial fala: você vai fazer mais isso não, né, Gerson? Vou. Por quê? Porque o preso está melhor, tem onde dormir, tem alimentação. Porque ele foi jogado fora do sistema, né? Então, eu fico olhando, por fim, um juiz, ele ficou preso de janeiro desse ano, 2025, até julho. Por quê? Porque roubou lá o negócio nos policiais. E para ele aquele era um abrigo. E aí você vai falar: Bia, o que tem? Muito bem. 2023, a ministra Rosa Weber decretou efetivamente que a lei antimanicomial ia passar a valer. O que significa isso? E não foi ela que criou a lei. A lei já é de 2001, se eu não me engano, só que tinha que entrar, né? A lei antimanicomial diz o seguinte: todos os pacientes que tiveram problemas com a justiça e tiverem transtornos mentais são colocados num hospital onde eles ali vão receber tratamento e decidir se vai ou não vai. O que aconteceu é que nesse período todo que a lei foi criada até ter que cumpri-la, ninguém fez nada. Aí o que se faz com as pessoas que têm um problema com a lei e que têm transtorno mental hoje? E que não tem para onde ir? Não faz. A última vez que o juiz, que ele aprontou, né, um negócio lá dos PMs, o juiz colocou que ele precisava de uma internação no hospital psiquiátrico e assistência 24 horas. O juiz, sem saber de nada, decretou que aquilo era um caso grave, que precisava de tratamento. Decretou, mas não tinha em João Pessoa. Fecharam todos. O limite é para fechar no que vem, mas já fecharam. A questão é: existem pessoas que vão precisar ficar internadas pro resto da vida? Existem. Principalmente se elas têm um contexto social muito desfavorável, como era o caso dele. Isso fala o quê? Isso fala que a gente não está preparado para casos graves. Muitos dos hospitais psiquiátricos eram péssimos. Mas o que você faz? Transforma em bom, né? Você não acaba. Eu não sei se você já notou. De 2 anos para cá, eu ando na rua, a quantidade de esquizofrênico crônico na rua é muito grande. Por quê? Lei antimanicomial. Eles estão sendo muito rápidos. Eles não foram rápidos em preparar uma alternativa, mas estão sendo muito rápidos e não tem mais. Não vai ter. A partir do ano que vem não tem. O que se faz com essas pessoas? Você acha que uma pessoa psicótica vai todo mês no CAPS, que funciona de segunda a sexta, tá? Vai lá, eu vim aqui pegar meu remedinho e vou tomar. Como é que eu vou tomar se eu sou uma pessoa que acho que eu não preciso? O tratamento é com remédio? É com remédio. Esquizofrenia, sempre. O que evoluiu na esquizofrenia? A forma de tratamento. Hoje você tem medicações de depósito, que você toma injeção uma vez por mês. Nos Estados Unidos, chega ao ponto de se tomar de 6 em 6 meses. Então, assim, diante disso, eu fico olhando, será que as pessoas sabem o que é esquizofrenia grave? Porque é muito bom, assim, tratar a depressão, tratar a ansiedade, que é a grande maioria, o CAP está qualificado. Mas o que se faz com os casos graves? Porque eles estão na rua. E vai acontecer. Né? A origem
É genético, é epigenético, é cultural? Como é que... Não, existe assim, todo quadro transtorno mental, você tem uma complexidade. Você tem a questão genética, você tem o gatilho, você tem a questão social, isso não há dúvida. Uhum. Mas no caso específico da esquizofrenia, a genética é muito forte. A mãe tinha esquizofrenia grave e a avó dele, mãe da mãe, também. Entendi. Mais leve, né? Então, assim, no caso da esquizofrenia, a genética grita muito alto. Aí você fala assim, tá, mas e a questão social? No caso dele foi determinante, porque não tinha um lar para morar, não tinha quem se responsabilizasse por medicá-lo. Sim, o fator ambiente foi um agravante muito grande. Foi desastroso, porque uma pessoa daquela, né, poderia estar viva, bem medicada, com limitações, talvez, porque a esquizofrenia especificamente, ela, se você pega na primeira crise, no primeiro surto, que a gente chama, você medica e faz toda a orientação para o resto da vida, 75% de chance dessa pessoa ter uma vida funcional. Na segunda crise, baixa para 50%. Uau. E a partir da terceira, 25%. O que seria uma vida funcional? A pessoa trabalha, Sim, tem família, consegue conviver com as pessoas? É possível. Por exemplo, a gente tem a história do filme Uma Mente Brilhante, né? Do exatamente. John Nash, isso mesmo. Um gênio esquizofrênico. Ou seja, ele tinha lá aquelas alucinações dele no filme e criou a teoria dos jogos. Isso mesmo. Isso é comum? Ou aquilo é uma exceção? É claro que ali é uma exceção, porque tratava de uma pessoa de altas habilidades, independente de qualquer coisa, né? Como existem muitos autistas com alta habilidade também, não é a maioria. Não é a maioria? Não é a maioria. Não é a maioria. Porque às vezes parece que um autista é sempre relacionado também com alto grau de inteligência ou hiperfoco numa determinada tarefa, né? O hiperfoco até acontece, mas isso é mais uma romantização. Quem dera. Tem casos de autismo muito graves, assim. E eu digo que quem salva o autista é mãe, né? Porque os pais vão embora. Então, os casos graves requerem muita assistência também. São casos de muita assistência. Sim. Agora, existem os casos leves, o que anteriormente se chamava de Asperger. Existem o savant, que é aquele gênio ali, que seria gênio em qualquer situação, dentro do autismo também. Sim. Entendeu? Então, eu acho que existe um desconhecimento de prática. Eu já vi autistas muito graves, já vi esquizofrênicos que ficaram funcionais o resto da vida, super bem medicados, com família. O próprio John Nash tinha lá sua esposa, que tratava e que tinha com ele toda a questão. Não impediu de fazer o que fez e dar a sua contribuição. Então, eu acho, não sou otimista, porque assim, a gente vive um momento que é muito bom, mas bom para quem é consciente. Entendi. Para quem não é consciente, o adoecimento é a regra. É para onde iremos. Por exemplo... Assim? Taxativa, sim? Taxativa. Por exemplo, torno a dizer, não sou contra nenhuma tecnologia, até porque parto do princípio que nenhuma tecnologia volta atrás. Você hoje abriria a mão do carro para andar de cavalo? Não. Nem do meu celular para pegar um celular de telefone, orelhão. Então, né? Por mais que a gente tenha um espírito vintage, não é a realidade. A tecnologia não retrocede. Não existe isso. O que existe, estamos preparados para usá-la de forma adequada? Estamos preparados, por exemplo, para usar a inteligência artificial como coworking? Porque se usarmos, está legal. Por exemplo, o que antes a gente levava, um diagnóstico raro, podia levar 10 anos para fazer um diagnóstico raro, ou mais. Hoje, se você tiver a inteligência artificial com bom uso, você pode fazer esse diagnóstico em menos de 1 hora. Basta você ter a visão médica de botar ali tudo que você observa, porque a inteligência artificial não vai fazer a entrevista nem ver com o olhar humano
o que você está vendo no paciente. Agora, quando você bota lá tudo que ele está apresentando, toda a genética, a história da doença atual, a história patológica pregressa, o exame que a gente chama de exame psíquico, se está orientado, se não está orientado, se tem insight, se tem percepção que está doente ou não, se eu alimento a minha inteligência artificial com esses dados, automaticamente ela vai me dizer, temos 110 possibilidades. E aquilo que antes eu não pensaria, porque a gente é formado na medicina, para o que é mais comum, o que não está errado. Mas o que a gente faz com exceção? Então, é difícil. E, ao mesmo tempo, a gente vive uma pandemia de transtornos ansiosos e a gente vive uma pandemia de depressão. Então, vamos dividir. Então, a gente tem as doenças... Se é assim que eu posso chamar, são os transtornos, né? Os transtornos graves, esquizofrenia, e que você acabou de explicar, até... Dependência química, psicopatia... Dependência comportamental. Você hoje tem, por exemplo, jogos. Sim. Você tem um problemaço. E tem as outras que elas são... do dia a dia, do cotidiano, que elas... Eu não sei se eu estou certo no jeito que eu estou falando, mas elas, por conta do comportamento, elas vão empilhando. Aí a ansiedade, depressão, dependência de tela, hiperatividade, Essas estão mais relacionadas ao nosso estilo de vida, e os outros estão mais relacionadas a uma genética mais marcada, talvez. Tá. E aí, o quanto que... eu vou ter cuidado para fazer essa pergunta, né? É uma pergunta delicada. Mas o quanto que, por exemplo, uma rede social, uma rede social para uma pessoa com pouca consciência, o quanto que essa é a combinação que faz essa pá e piora o negócio? É isso que eu estou dizendo. Tecnologia não retrocede e ela, em princípio, é boa. Por exemplo, um carro é muito bom, desde que você seja um bom motorista. Concorda? Sim. A mesma coisa acontece com a tecnologia. Não foi à toa que o ano de 2024, a palavra-chave foi brain rot. O que é o brain rot? É o apodrecimento celular pelo uso excessivo de telas, principalmente redes sociais. Por quê? Hoje, quem mais saca de funcionamento cerebral é o pessoal de marketing. E não estou falando mal. Sim. Porque pode-se fazer um marketing muito bom ou pode fazer um marketing com pouco propósito. Tá? Agora, cabe a mim, sabendo disso, conhecer o funcionamento cerebral e tentar fazer com que as pessoas conheçam para poder, de fato, fazer escolhas melhores. Tá. Se eu sei que mais do que 2 horas de rede me enche de tanta superficialidade, eu estou perdendo tempo. Eu estou literalmente perdendo tempo. Agora, se eu nessas 2 horas seleciono os conteúdos que eu vou ver, eu posso estar abrindo possibilidades para me aprofundar em temas que me chamaram a atenção. Okay. A questão não é a tecnologia, é como é usada. A telinha que roda assim foi feito para viciar. Exato. É a coisa que libera mais dopamina. Certo. Depois de, sei lá, cigarro, cocaína, cigarro eletrônico, jogo, sim. Uhum. Agora, quando você pega a telinha que você já está acionando o sistema de recompensa com jogo, aí é crueldade. Porque você já está viciando o cara aqui, aí você chega, olha, vamos deixar isso melhor, eu vou te dar isso aqui. Pornografia, quando você pega certas coisas, se a pessoa não estiver muito preparada, ela vai bailar. E vai bailar feio. E Bia, e para criança então, hein? Como é que tá essa relação de tempo de tela, criança, mente agitada? Você sabe qual é a média de tela hoje no Brasil? Para qual geral. faixa etária? Geral? Dia? 5 horas? Meu amor, já foi. Used to be. Eu tinha lido até pouco, há 5 anos atrás era 8, que só perdia para a Índia. Hoje a gente está batendo 13 horas em alguma coisa. Média? Meu Deus, é muita coisa. O que significa?
que tem muita gente, tá? Que não está tendo tempo para dormir, meu irmão. Concorda comigo? Não está tendo tempo para dormir, não pode estar trabalhando de forma eficiente, porque não sobra tempo. Se você botar que você tem que dormir 8 horas, e talvez a coisa mais importante para longevidade, para produtividade, é sono. Esquece o resto. Negócio, vou tomar um suplemento. Pode tomar também. Vou fazer exercício também. Bom, eu quero ficar melhor a minha saúde. Primeira coisa, vai dormir. Primeira coisa. Por isso que tem muito diagnóstico de TDAH, que não é TDAH. É o quê? Abstinência de sono? Falta de sono. Excesso de tela, falta de sono, porque a pessoa chega assim, o meu TDAH. Quem deu o diagnóstico? Isso tem muito. Quem deu o diagnóstico? Não, mas eu li. Não, quem deu o diagnóstico? Outra coisa, desde quando você está assim, já tem uns 5 anos, meu amor, tinha que ter desde criança. Porque TDAH, se é desde sempre, é um funcionamento cerebral, você não vira TDAH, você vira exausto por excesso de informação. Boa. Então, assim, grande parte desse excesso de diagnóstico não é diagnóstico, porque para ter TDAH você tem que ter história genética e você tem que ter desde sempre. O que é desde sempre? Aquela criança hiperativa, fisicamente, ou então aquela criança desatentiva, mas não surge. Não é assim, agora você é TDAH. Quem dera. Eu me lembro do sofrimento que eu tinha com o meu TDAH. Eu ainda tinha dislexia. Então, quando tinha ditado, imagine uma pessoa era pânico, eu não sabia. Eu começava suando, porque quando a professora ia falando o ditado, qualquer palavra que ela falasse, por exemplo, então, o azul, aquele azul, para mim já falava assim, azul, céu, vou viajar nas férias. E no verão tem céu azul. Aquilo para mim ia levando uma coisa a outra. E quando eu vi, eu tinha perdido o resto que ela estava falando. Uhum. E o desespero. E aí, quando eu consegui escrever, ainda conseguia escrever trocando as sílabas, trocando as letras. Na escola? Era uma desgraça. Era uma desgraça. Eu me lembro que eu chegava em casa chorando. E eu falava, mãe, zerei. Aí minha mãe ia lá ver a redação. Não, mas a ideia é boa. Tudo errado, mas a ideia é boa. Como eu tive o privilégio de ter pais, professores, eles começavam no final de semana, vamos fazer uma redação, vamos não sei o quê. Chegou uma hora que a minha defasagem foi corrigida por excesso de estímulo. Né? Que legal. O que eu sempre digo, cérebro de TDAH, qualquer cérebro, né? É terra Brasilis. E se plantando, tudo dá. Uhum. Tudo dá. O problema é que nem querem plantar, mas querem colher. Sim. Porque tem gente que fala assim, eu não tenho saco para ler. Falei, lê 10 livros, depois a gente conversa. Mas não quero. Começa por um mais simples. Pouquinho. Mas todo dia um pouquinho. Não quero. Não vai. Porque você tinha dificuldade para ler então também, né? Com dislexia, né? De escrever. Minha dislexia era muito de escrita. Na escrita. Eu conseguia entender tudo. Então, quando era prova oral, eu precisava escrever, adorava. Vai que vai. Eu ia que ia, entendeu? Eu ainda falava, professora, eu posso fazer oral? Não pode. Eu tentava dar uma solução, mas não conseguia. Você já leu um livro chamado Davi e Golias, do Malcolm Gladwell? Não li. Ele conta nesse livro que, basicamente, a ideia do livro é às vezes o que aparentemente é ruim, ou muitas vezes o que aparentemente é uma fraqueza tua, pode ser uma fortaleza. Com certeza. E ele conta a história de um advogado que tinha dislexia e era muito difícil para ele escrever. Só que ele era um excelente advogado, porque ele fala. Orador, exatamente. Pra caramba. Conta a história, como é que foi? Pra ler, ruim, pra escrever, ruim. Mas me conta a história. O que foi? Tá, entendi. Na hora a defesa dele era A sustentação oral dele era maravilhosa. Eu tenho amigos advogados, eu cheguei a dizer, tem esse talento, porque tem uma coisa bacana, que o cérebro sempre compensa uma deficiência. Uhum. Além de que se a gente treinar muito, a gente também pode melhorar a deficiência. E esses dois, eles são imbatíveis, porque assim, tem essa coisa do oral, vai lá para frente, vai para sustentação oral. O outro é aquele cara perfeccionista que prepara a melhor peça que existe. Então, quando o outro vai para oral,
Ele está munido de todas as possibilidades de jurisprudência, de tudo. E os dois juntos são imbatíveis. Sim. E isso também é muito legal, né? Quando você estuda o comportamento humano, você vê que as personalidades se completam, né? Por isso que parceria é fundamental. Eu digo que parceria é o casamento, né? A vida profissional você tem que ter bons parceiros, porque você pode ser muito bom sozinho, mas você não vai ser excelente. É isso aí. Não vai ser. O que acontece é que a gente vai aprendendo isso, levando mais a sério, porque as pessoas em geral fazem sociedade por amizade, né? Você vai, porque ele é meu amigo. Não é esse critério. Até hoje eu nunca consegui parcerias de trabalho legal com amizade. Continuo tendo bons amigos. Mas nem sempre casa. Ô Bia, me diz uma coisa. O que é uma mente quieta? Aliás, o que é a mente? Qual a diferença da mente para o cérebro e para a consciência? E o que é uma mente inquieta? Então, o pessoal aqui do JJ Podcast está ouvindo e eles devem estar pensando assim: eu sou muito agitado. Eu sou. Tem uma outra frase também. Eu sou hiperativo. O que é esse hiperativo? O que é inquieto? O que é? Eu sou muito ansioso. Não sou ansioso. Sabe, essas terminologias. Vamos lá, por parte. Vamos lá, que eu sou TDAH. Então vamos fracionar, senão eu já vou derivando. Então, o seu Primeira azul... coisa. Não, porque mente inquieta, cara. Eu tô lembrando daquela música do Revelação. Nossa, que saudade daquele dia. Já foi pra mulher. Já foi. Já tô pensando na última saudade que eu senti, entendeu? Mais ou menos assim. Primeiro, o que é cérebro, o que é mente, o que é consciência? Vamos lá. O cérebro é o órgão. Perfeito. Como o pulmão, como o fígado, é um órgão. Que dentro dele, o cérebro é como se fosse um computador que já vem com alguns sistemas rodando, independente da nossa vontade. Sim. Então, os dois grandes sistemas que o cérebro roda já vem de fábrica, da sobrevivência e da recompensa. Aí você vai falar, por quê? Porque a gente tinha que sobreviver para estar aqui hoje contando essa história. Sim. Porque nós somos uma espécie muito frágil. Olha um tigre. A gente não tem musculatura, a gente não tem pele, a gente não se protege, a gente não tem garras, a gente não tem nada. O tigre aprende a andar muito rápido. A gente tem nem velocidade, imagina. Então, assim, diante dos outros animais, e nós somos animais, nós ganhamos uma estrutura cerebral um pouco mais sofisticada, mas que a gente tem muito mais responsabilidade, porque tem que saber usá-la. Então, nós precisávamos sobreviver. Então, nós temos um circuito cerebral que é o circuito do medo, que é o mesmo circuito da ansiedade. Ansiedade é medo. Nada além disso. Ansiedade é medo. É medo. A diferença é que medo é de uma coisa concreta. Eu tenho medo que aquela pessoa ali, na rua, me agrida. Ansiedade é quando o medo é subjetivo. Por exemplo, eu estou com uma sensação de que eu não estou legal no meu trabalho. Não é um medo. Tem gente que fala assim... de altura. De altura. Não é isso. Uma sensação é que, de alguma maneira, você não está indo bem no trabalho, ou aquele não é o seu lugar. Sim. Ou você tem uma chefia que não te tira o melhor. Seja como for, mas não é algo palpável. Então, a ansiedade é isso. Tá. Não é à toa que o maior nível de adoecimento é a ansiedade, porque é um circuito que já roda sozinho, sim, independente. Tá? O da recompensa, acredite se quiser, se a gente for lembrar do nosso início, né, da espécie humana, a gente tinha que sobreviver e tinha que se reproduzir. Então, houve uma época que o único prazer que a gente tinha na vida era fazer sexo. Né? Hoje, diminuiu muito. E vai diminuir cada vez mais. Porque existe um excesso de possibilidade. De recompensas, sim. Então existe. E nós não fomos esculpidos para excessos. Toda vez que o ser humano se depara com excesso, ele vai adoecer. Ou ele vai ter que se preparar. Como assim? Por exemplo, ninguém capota quando está começando, né? Como capota? Por exemplo, se você não, dentro da educação, você não prepara uma pessoa para tempos de abundância, a abundância vai vir com preço de adoecimento. Caramba! Não tem como. Isso é uma pesquisa inglesa sobre consumo. Quando eu escrevi Mentes Consumistas, eu fiz questão de
ver todo o sistema de marketing e de consumo. E essa pesquisa dizia, muito bem feita essa pesquisa, dizia o seguinte, que dinheiro é bom, muito bom, mas que ele tem um teto. Tá? E esse teto não é que você não possa passar, você pode, mas você tem que ter conhecimento e sabedoria. Senão o mesmo dinheiro que veio vai te adoecer. Porque depois que você chega num teto, que o dinheiro satisfaz necessidades básicas, saúde, educação e lazer, que já é bastante, tá? Se você começa a ter muito, sem sentido e sem propósito, assim, no sentido de onde eu vou aplicar aquilo, o que esse dinheiro traz de repercussão, de dar emprego, gerar movimento, se ele não tiver essa função, meu querido, você vai adoecer, porque você vai começar a ser aquele cara que vai começar a abrir book para querer comer uma mulher por dia ou por tarde. E a gente vê acontecer isso o tempo todo. O despreparo para isso. E a gente via isso muito acontecer com o jogador de futebol. O cara, de um dia para o outro, ele faz um gol brilhante, é contratado, é alçado, e daqui a pouco você vê a decadência. Por isso que eu sou admiradora ferrenha de Ronaldo Fenômeno. Que trajetória. Aquele cara, quando percebeu que o joelho não lhe daria mais possibilidades, ele deu a Copa pra gente, que eu adorei. Foi a maior reviravolta. Foi o azarão, né? Esperava que ele nem voltasse quando ele teve aquela lesão. Ele, quando se viu frágil, ele viu que não podia depender mais só do futebol. Ele virou o maior empresário. Quando as pessoas falam, ele é louco, vai comprar um clube falido. Eu falei, vocês não sabem quem é Ronaldo. Aquela personalidade sabe, é autodidata, sabe o que faz. Quando todo mundo olha, se os jogadores tivessem juízos, eles chamavam o Ronaldo para orientar a carreira deles, pro resto da vida. É verdade, né? Ele conseguiu... Não conheço o Ronaldo, tá? É? Não conheço. Estou falando meramente de alguém que é voyeur de gente. Eu observo gente. Nunca falei com o Ronaldo, mas a trajetória dele é impecável como empresário. Ele conseguiu fazer uma belíssima transição, né, de jogador para empresário. Isso foi muito, muito poderoso. Não, ele conseguiu, além disso, ele vira empresário e ele cria uma rede de marketing para os produtos que ele iria fazer. É genial. Tá, peguei. Muito bem. Entendeu que os excessos... Então, vamos lá. Mente, esse do cérebro. é bom. Cérebro, olha lá. Cérebro é a máquina. É a estrutura física. Mente é a energia que roda, que produz pensamentos. Okay. Então, mente dá conta do que eu penso, tá? E das atividades cognitivas. Muito bem, mas a gente é o que a gente pensa? Não. A gente é o que a gente faz. Faz e a consciência que observa meus pensamentos. Se a gente fosse... Aquele penso logo existe, é horrível, mas está errado. Peraí, calma aí. Se lembra de Descartes? Penso logo existe. Não. Sinto, reflito, logo sou um ser humano. Calma. Por quê? Não, vamos lá, simples. Jota, simples. Quantas vezes você já pensou pensamentos horríveis? Idiotas. Idiotas? Depois que eu virei pai, toda hora. Tá. Antes era idiota e não sabia. Era idiota também. E não sabia. Era idiota. Eu também já tive lá. Porque assim, sabe aquilo que você vai ao supermercado, aí alguém passa com o carrinho no teu dedão. O que você pensa? Matar essa pessoa, não é? Sim. Isso é um pensamento. Quando você tem um pensamento que você critica esse pensamento, que você fala assim, que é isso, Jota? Tá pensando ele. Sim. A mente gera pensamento. A consciência é aquela que vê e fala, cara, eu não sou isso. Eu posso pensar, porque o cérebro funciona para sobreviver e para ter prazer. Certo. Ele é burrinho. Certo. A mente vai gerar pensamentos em função disso. Certo. Agora, a minha consciência vai falar, tô indo pro lugar errado. E como é que a gente educa a consciência? Quando a gente tem expandir o básico do funcionamento cerebral e a gente descobre
ao que a gente se destina. E isso não precisa ser para o resto da vida. Eu posso me reinventar várias vezes. Ótimo. Mas eu não posso... É aquilo que eu te falei. O que faz o ser humano ser um ser humano? A trajetória que ele vai ter. Certo. É como se fosse assim, um dia alguém vai chegar, você já não vai estar aqui e vai falar, nossa, o JJ fez isso, a Bia fez isso. Cara, eles foram ser humano. O topo do sucesso é você ser um ser humano. E um ser humano deixa legado. Porque se a gente não serve para deixar legado, a natureza elimina a gente muito fácil. É verdade. Tudo na natureza tem 8 bilhões de seres humanos hoje. Tá? Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo traz a sua responsabilidade. Se vai exercer ou não, sim, é outra história. Tem uma passagem no livro do Osho chamado Confiança. Não, confiança não. Coragem. Ele tem um livro, Coragem. E aí me marcou que ele falou assim, tudo na natureza está em abundância, exceto a consciência. Exatamente. Porque a consciência, eu tenho que ter o conhecimento do básico, do tipo, quem somos nós? Que espécie é essa? Por que somos diferentes das outras? Porque essa coisa, porque a gente tem inteligência. Mentira! Qualquer animal tem inteligência, a bactéria tem inteligência. Porque olha como ela ataca a gente, bonitinho, que ela ocupa lá a nossa célula. O vírus tem inteligência. A questão não é essa. A questão é, um ser humano sabe o que os outros animais não sabem. Nós somos os únicos animais que temos consciência de que iremos embora. E por isso temos obrigação de construir um legado. Boa. Nenhum outro animal tem. Os outros animais, eles têm que se reproduzir. E eles fazem isso ferrenhamente. Eu acho bonito isso. Os animais fazem ferrenhamente. A gente nos foi dado muito mais, mas a cobrança também é muito mais. Eu sempre digo que a natureza é sábia. O que não funciona, elimina. Por exemplo, eu chamo Deus do designer do universo. Que eu sou apaixonada assim, por olhar as coisas e falar, cara, uma inteligência maior pensou nisso. Qualquer pessoa, assim, você me perguntar, tem religião? Não. Mas tem espiritualidade. Não é possível. Vem do nada. Uma célulazinha, um óvulo encontra um espermatozoide, se junta, faz um amontoado de células e do nada um GPS é ligado, um grupo de células vai para formar o cérebro, o outro o coração, o outro tubo digestivo. Do nada. É acaso isso? Isso é programação. Eu concordo. Eu também acredito nisso. Agora, como é o design, não sei, entendeu? Só não brigo com ele. Porque eu acho que, no mínimo, ele merece respeito. Ele, a energia, eu chamo de fonte suprema. Né? Então, assim, quando você olha isso tudo e tem um conhecimento mínimo, você não tem o direito de ter uma vida medíocre. Nesse do conhecimento mínimo, consciência, vida medíocre. A turma que está assistindo, eu também que estou te assistindo aqui, tô te ouvindo, estou aprendendo. Eu vim, conquistei uma coisa, recompensa. Aquele negócio me dá um índice dopaminérgico alto, passa, quero uma outra coisa. E aí esse negócio é infinito. E aí você falou uma palavra capota. Como é que você usou? O excesso? O excesso de possibilidades. Capota. De opções. De opções. Isso na vida de uma pessoa famosa, na vida de uma pessoa que conquistou alguma coisa, na vida da pessoa que tem estímulos e dependências, por exemplo, por pornografia, e assim. Ela percebe na tua trajetória, na tua experiência, ela percebe só depois que ela capota? Ou, se sim, ela poderia perceber antes? Ela poderia ter assim, cara, eu tô consumindo demais. Se a gente tivesse um sistema de educação que ensinasse isso, porque não é difícil. Difícil é você ser o cara que entende super disso para tratar os outros. Tá. Mas dar esse conhecimento é muito fácil. E a criança, ela é ávida por conhecimento. Uma vez me chamaram para falar sobre drogas numa escola. Quando eu cheguei lá, era a turma de jardim de infância. Tomei um susto. Falei, caramba, como é que eu vou fazer? E aí? Aí eu olhei aquelas crianças, umas fofinhas. Eu falei, vocês têm certeza que eu estou na sala certa? Eu achei que ia falar para adolescente, né? Que já é um desafio, que você tem que falar na linguagem deles, né? Sim.
Olhei aquela criançada toda com a carinha fofa, todas sentadinhas, assim, tinha umas 20 criancinhas. E aí eu falei assim, imagina um lago. Aí as crianças, como é que é a água, tia? Limpa, linda, maravilhosa, quentinha. Então eu vou, eu quero. Tá bom. Então vocês vão atravessar esse lago, tá? Agora, dentro desse lago tem um jacaré. Aí elas, um jacaré, mas ele morde, tia. Agora, se você chegar do outro lado, você ganha uma viagem para Disney. As crianças ficaram, tinham uns mais afoitos. Eu quero. Aí o outro falou assim, não, mas se o jacaré morder, não quero não, tia. Não sei o que, tá. Resumo da história. Eu cheguei e falei assim, a droga, crianças, é um jacaré. Vai te prometer muita coisa, mas você corre o risco de morrer. Acabou. Aí os professores, era isso que a gente queria. Entenderam. Pronto. Aí foi um tal das crianças irem para casa e falar, mãe, a droga é jacaré. Aí os pais, que negócio de jacaré, de droga. Quando a gente explicou, os pais, perfeito. Né? Eu falei, não vai falar que é a cuca, não vai falar que é a assombração, que as crianças não vão dormir direito. O jacaré é uma coisa objetiva para a criança e não está na casa dela, está ali. Então, para optar. Então, se a gente fizesse preparasse as crianças, o básico, eu acho que o primeiro ensino fundamental ali, de 1º a 4º ano, não tinha que ter prova, não tinha que ter nada. Você tinha que preparar as crianças para saber o funcionamento dos animais, do ser humano, ensinar elas a criarem, deixar solto, ensinar também o quê? Disciplina, parceria e resiliência. Se você conseguir fazer isso nos 4 primeiros anos, depois, meu querido, conhecimento é fácil. Sim. É muito fácil. Criar o gosto do conhecimento. E o que a educação faz? Criança com 6 anos já está de saco cheio. Porque tem tanta atividade que a criança chega em casa, tipo, exausta. Então, fazer o básico. Eu tenho um amigão, uma vez ele me contou, ele tem 2 filhas. É o Marcial. Ele me contou como que ele explicou sobre drogas para as filhas. Eu achei incrível. Ele falou assim, ó, quando elas tinham uns 12 anos, já, pré-adolescência, 10, 12, eu entrei no papo. E elas, hoje elas têm 20, né, 20 e pouquinho. Eles falaram assim, ó, a droga é assim, você vai entrar no quarto escuro e eu não vou conseguir te enxergar. Eu não vou conseguir te ver. Eu não vou conseguir te ouvir. Eu não vou conseguir te salvar. Não vai ter como. Mas, pai, é o que? Escuro. Não dá pra te ouvir. Tu vai gritar, eu não vou conseguir. Tu vai bater na porta, eu não vou saber onde você... Ele fez uma analogia com um quarto escuro, que é um lugar assim que ele não ia conseguir achar ela. Com 12 anos, ok. O que ele quis dizer? A gente vai estar em patamar tão diferente, de forma de pensar, de forma de sentir, que a gente não vai poder se comunicar. Cara, e ele falou que aquilo elas entenderam. Porque o pré-adolescente, o que ele tem medo? O pré-adolescente tem medo da vida adulta. Então ele olha e fala assim, não, mas eu tenho meus pais, né? Para me salvar. Quando o pai diz, se você for por essa estrada, eu vou te perder de vista. Eu não vou poder te salvar. Nossa, eu acho que é muito forte. É forte e para a idade certa. É muito poderoso. É para a idade certa. Então, assim, para ti prepara, educa para os excessos, para as recompensas. Agora, como que educa uma pessoa numa mente consumista que ficou rica e ela nunca teve relacionamento com essa riqueza, com essa abundância, com essas conquistas, aquilo que era antes impossível, hoje é possível, aquilo que antes era impensável, hoje está na mesa. E ela vai comer aquele... É uma bandeja. Uma bandeja de doce para quem vai se lambuzar. Para quem se lambuzar, né? O teste marshmallow, né? Você não pode comer marshmallow e fala, cara, eu tenho tudo, eu tenho isso aqui, eu tenho tudo, eu tenho acesso a tudo. Porque tem muita gente que passa por isso, né? Tem, mas porque não teve o preparo. Se eu sei que o consumo é uma droga como cocaína... Fala... O consumismo não é uma dependência. Consumo, vamos lá. Tá. Consumo. Qualquer lugar do mundo, você vai ter consumo. Certo. Tá? Então, consumo é eu comprar algo que eu necessito.
Tá bom. Consumismo é quando eu compro mais do que eu necessito. Compulsão de compra é quando eu preciso comprar porque eu dependo do prazer que a compra me dá. Então, assim, consumir é preciso. Ok. Consumir mais do que você precisa, ok. Se você trabalha para isso, ganha para isso. Mas se viciar em comprar, você tá ferrado. Mas assim, dá um exemplo, por exemplo. Eu tô te perguntando porque eu não. Sim. Dou um exemplo. Por exemplo, Pensa. nós mulheres gostamos muito de sapatos e bolsas. Tá, dá um exemplo. Você acha possível uma pessoa ter 300 bolsas? Entendi. Vamos supor que você precise de 10. Uhum. Você montou 10 possibilidades. Tá? Ok. Se você for comprar mais, tira aquela que não está usando. Uhum. Faz o mundo girar. Porque tem gente que faz assim, mas tá tão nova, essa é uma grife, eu não vou dar para uma pessoa porque ela não vai valorizar. Você dá por índole. Você não dá se o outro vai cuidar ou não. Isso é apego. Boa. Triste. As minhas funcionárias, é muito engraçado que elas falam assim, doutora, eu vou dizer uma coisa, a senhora dá as coisas pra gente nova. Eu falei, porque o que tá destruído eu não vou dar, eu vou jogar fora. Porque tem gente que acha, por exemplo, na época das enchentes de Porto Alegre, né, todo mundo se mobilizando, eu recebi coisa para mandar que era roupa furada. Era coisa. Eu falei, essas pessoas não têm o mínimo respeito pelas Sim. pessoas. Eu comprei coisas novas, lençol, cobertor. Porra, se eu não pudesse comprar, ok. Então, dê. Se você tem 3, dê 2. Mas não dá para as pessoas aquilo que você não gostaria. E se você está dando uma de grife, não é se é grife ou não é. Dê uma coisa digna para alguém. Sim. Porque se você der... Eu tenho uma funcionária que é muito engraçada, ela fala assim, gostei desse seu perfume, qual é? Acho ela muito interessante, a Betinha. Aí eu falo, por que, Beth? Ela, não, é muito bom. Falei, vem cá que eu vou te mostrar. Ela, nunca vou ter dinheiro para comprar. Eu falei, não, então a gente faz o seguinte, se você quiser eu compro, eu desconto R$10. Mas vai levar tempo. Eu falei, Ué. mas você gostou? Você tem condição de comprar. Se eu posso fazer isso. Claro que no meio eu falo, não, já quitou. Tá. Mas o exercício foi feito. Mas o exercício foi feito e eu acho legal, porque assim, no passado ela faz aniversário dia 31 de janeiro. Ela tá com um namorado novo e eu dei para eles irem para Paraty, na posada que eu fico. Uhum. Ela amou, ela voltou de lá. Todo ano eu quero ir a Paraty. Eu falei, então começa a se programar. E ela fez. Ela foi juntando do salário. Aí ela chegou, eu agora, doutora, em dezembro, vou aproveitar que a senhora está lá em São Paulo, eu vou para Penedo, depois eu vou para Paraty. Eu acho isso lindo, uma pessoa que passou a sonhar, passou a se programar, porque a gente pode falar, isso aqui é bom, vale a pena você batalhar por isso. Uhum. Isso é respeito, não é menosprezar que o outro, ele não vai entender que é bom. Entende. Entende. Uhum. Não vamos menosprezar as pessoas. A coisa pior que tem é você ficar exibindo coisas para pessoas sem ter um mapa de como elas podem chegar lá. Uau. Ó, é só a educação que você está falando aqui. Porque aí é ostentação, não é inspiração. Uhum. Quando você faz uma pessoa sonhar para ela ter algo que é possível, se você ajudar, você está inspirando aquela pessoa, tá? Tanto que ela está voltando a estudar, porque ela fala, eu não sei mexer no Pix. Eu falei, tem problema, senta aqui comigo o dia que você quiser. Eu não sei mexer no celular, senta aqui que o dia que você quiser. Eu não sei muito, mas eu divido o pouco que eu sei. Se de todo eu não souber te ensinar, fala com o Gabriel. O Gabriel é o meu filho do coração e meu sócio hoje. Uhum. E tudo bem. E aí você vê que a pessoa vai se movimentando. A gente tem a obrigação de fazer isso. Porque a ostentação por ostentação é vaidade pura. Quando que dá para perceber que a pessoa está ostentando? Sinais óbvios, mas que talvez não seja óbvio para a pessoa, que ela está ostentando e que ela está inspirando. Quando a pessoa começa a ter um pouco mais, e aí ela começa a descrever o que ela tem.
Então ela deixa de ser uma pessoa para ser. Isso aqui eu comprei na Itália, não sei o que, eu não perguntei. Você já viu? Uma pessoa, quando ela começa a botar as coisas como referência de quem ela já está deixando de ser. Isso é ostentação. Ela nem percebe também. Agora, é isso que estou dizendo, que da educação. O Japão adotou, mês passado, se eu não me engano, essa regra. Não se ensina, não tem prova mais até o 4º ano. O que tem é o básico. É o básico. Funcionamento do ser humano. Eles têm que fazer a faxina da sala. Eles têm que limpar os banheiros. As crianças pequenininhas. Claro que com supervisão de um adulto. Né? Não tem risco. Eles têm que fazer o basiquinho de preparar uma comidinha. O básico, sabe? Aquela coisa, um purezinho. Sim. Aprender a mexer com a temperatura do fogo. Tudo sob supervisão. Aprender a colaboração. Todo mundo lava. Ou então, são 4 que vão lavar o banheiro. Cada semana são 4. Um não vai rir do outro. Um vai ver que falou assim, nossa, eu já estive lá. Então, assim, é tão diferente. Uma das coisas, por exemplo, eu tinha... O preconceito vem da ignorância, né? Sempre. Sim. Eu tinha preconceito com a China. Quanto mais eu estudo a China hoje, é muito coerente. Na China, o poder não passa de pai para filho, a política. Vê aí os últimos líderes chineses. Vê se algum filho teve carreira política. Não. Aqui no Brasil, veja as nossas lideranças políticas. Você vai ver, tem sempre antecedente. Então, assim, a China, ela se programou, ela anteviu muito, ela importou muito, mas não era para importar como o Brasil importa. Ah, vamos importar que está mais barato, né? Vamos importar, não vale a pena fabricar. Não, ela importou para aprender como fazia. E aí ela exportou para enriquecer. Então, eu tinha um preconceito, talvez seja por questões ideológicas, mas a China anteviu muita coisa. O preconceito vem da desinformação. Da desinformação. Cara. Da ignorância. Doutora, olha só. Tem alguma forma da pessoa fazer Sabe assim, a gente vai, escova o dente, a gente vai, toma banho, vai na academia, tudo para a gente ficar saudável. Como que a gente pode fazer o básico do básico da saúde mental? Sabe, todo dia. Onde que tá? É um exercício, é uma prática, é um cuidado? É uma forma como pensa, é uma forma como reage, é uma forma como dá significado para as coisas. Qual que é o básico, assim? Igual escovar o dente, que a pessoa ficaria mais saudável e sofreria menos. A gente falou uma coisa aqui do sono. Quando é que as pessoas falam da importância do sono? Porque se uma criança sabe disso desde sempre, as crianças educam seus pais, né? É verdade. Não existe sistema melhor do que crianças educando adultos. Quando adultos já deveriam ter sido educados. É verdade. Por que algumas ditaduras se mantiveram? Porque as crianças foram moldadas até para delatar seus pais. Uma coisa ruim isso. Sim. Mas o que eu estou falando é o poder que existe quando você investe na educação das crianças. Para o bem ou para o mal. Certo. Mas existe. Então, assim, quando você, desde criança, você transforma o aprendizado do funcionamento humano numa brincadeira, num jogo, numa diversão, ninguém vai tapear essa criança. Ninguém vai tapear essa criança. Muito bom. Porque ela vai saber. Aí você fala assim, Bia, isso está muito distante? Tá. Por isso que eu digo, por exemplo, agora, eu acho que foi na Austrália, que proibiu rede social, tem pouco tempo também, esse ano, que proibiu rede social antes dos 16 anos. Uma gritalhada, tá um auê, porque a redução do aproveitamento dos adolescentes estava gritante. Né? Essa geração que tem que virar adulta ali, não ia virar adulta ali. Ou ia virar, mas sem nenhum tipo de perspectiva boa para o país. Então, decretaram. O que teve de adolescente indo para a rua, quero meus direitos, quero não sei o quê. A resposta da ministra lá que fez isso, estude para ver seus direitos
se venha ver. Quem sabe não saem bons advogados aí. Uhum. Mas depois. É porque, assim, quebrar o que está em funcionamento, mesmo que totalmente errado, parece que é um pecado, mas na realidade é a saída. É a saída. Porque zona de conforto, meu querido, é bom, mas é um lugar que nada de novo vai acontecer. Não vai acontecer mesmo. E você cresce e se molda nas dificuldades. Por exemplo, a vida, eu digo que a vida é um game, né? Ou uma grande faculdade. Você entra na faculdade, a primeira prova é idiota, né? A segunda, não sei o que. No final, você, não, aqui já está pegando. A vida também é assim. A vida não vai facilitar. Vai sempre ficar mais complexa e desafiadora. Uhum. Mas isso não é para espantar. Por quê? Eu, quando falava com meus adolescentes, falei, vai piorar. Pô, Bia. Eu falei assim, não, mas você vai estar tão melhor que você vai lidar com as dificuldades achando mais fácil do que você está vivendo hoje. Porque a vida não descomplica, mas a gente pode melhorar a ponto de qualquer problema você fala, isso eu posso fazer isso. Eu sempre tive com os meus adolescentes, e na minha prática médica era assim, chega um paciente, eu sempre tinha que ter 3 possibilidades de tratamento, a partir de um diagnóstico. E eu decidia com o paciente, olha, nós temos 3 possibilidades, essa e essa. Explicava tudo. Uma consulta minha durava 2 horas, 2 horas e meia a primeira vez. Temos essa e essa opção. Não, decide você. Não decido não, meu amor. No game da vida, você tem que estar lá, Exato. dirigindo. Exato. Porque um dia eu não estarei. Eu falava muito isso. E você vai continuar. Não, mas não, é sério. Eu quero ter a convicção que você sobrevive. E melhor. Hoje, quando eu saio na rua, alguém fala assim, me inspirei em você, estou fazendo. Eu falei, então, inspirou, quero ser que nem você. Eu falei, não faça isso. Seja melhor, porque eu quero aprender com as gerações que vieram, né, que estão vindo agora. Seja melhor, você tem muito mais tecnologia, se souber usar, você vai ficar muito melhor que eu. E essa é a regra. As gerações seguintes têm que ser melhores.